Olá, sejam bem-vindos à sessão CES 472103, Dicas e Truques do Robot Structural Analysis no uso e para as NBRs. Eu sou o Lichong Li Bacelar de Castro, sou um engenheiro civil, doutor em estruturas e construção civil e promovo soluções inteligentes em projetos, implantação e operação BIM. Sou Autodesk Expert Elite, Autodesk Group Network Leader e especialista no Robot Structural Analysis, Revit Structures, AutoCAD e Advanced Steel. Nessa nossa temática de dicas e truques do Robot Structural Analysis, abreviado como RSA, no uso e para as normas brasileiras, nós temos a seguinte parametrização. O RSA é versátil no cálculo de estruturas de diversos portes. Como tirar vantagens das suas ferramentas internas para otimizar o processo projetual e de verificações normativas? Bom, a utilização deste software é limitada por não conter nativamente as normas brasileiras regulamentadoras necessárias para dar produtividade ao processo de cálculo, dimensionamento e detalhamento de estruturas, conforme é exigido de forma regional ou nacional. O simples uso de planilhas associadas aos recursos do suplemento Results Connect, que liga o RSA ao Excel, possibilita personalizar verificações oriundas destas normas, as NBRs. Revisitar alguns comandos para melhor utilização do RSA também será abordado de forma prática e aplicada a estruturas reticuladas. Temos como objetivos entender a aplicação do suplemento no Excel do RSA para internalizar rotinas personalizadas, descrever as melhores práticas de concepção, de cálculo, dimensionamento de estruturas tanto de concreto armado quanto de aço e conceber um padrão para o uso do Excel e do RSA. Lembrando que é uma característica bem particular para cada um dos respectivos calculistas e projetistas que vão utilizá-lo como opção. Atualmente, então, os softwares impulsionam a indústria da construção civil a avançar cada vez mais na tecnologia e assim poder realizar estruturas cada vez mais arrojadas. Dessa forma, vamos iniciar um estudo de caso para dar esta prova de conceito. Entretanto, a evolução dos softwares estruturais dependem de rigorosa atualização de normativos e de suas validações. E sendo assim, nem sempre a versão atual dos softwares contam com a versão mais atual. Dessa maneira, então, nessa palestra, nós vamos ver como funciona esse processo, as suas vantagens e limitações. E vamos utilizar comandos poucos conhecidos, porém eficazes para verificações pontuais. Dessa maneira, vamos iniciar de um fluxo mais tradicional, aonde não se inicia propriamente dito pelo software especialista. Mas nós temos como referência um arquivo de desenho, um arquivo do tipo croquis, e a maioria das pessoas que lidam com o projeto, lidam com o AutoCAD. E é por meio dele que nós vamos iniciar o nosso fluxo. Então, dessa maneira, eu vou iniciar com um pórtico espacial e contará com 4 pilares, 4 vigas e uma laje, de tal forma que o que nós vamos tratar aqui vão ter 4 pilares metálicos, vão ter 3 vigas metálicas e uma viga de concreto, e nós vamos ter uma laje de concreto, mas que ele vai ser realizado no próprio software especialista. O nosso fluxo ele vai se basear em 4 fases. A primeira fase, relacionada ao AutoCAD, vamos criar um arquivo DWG com um arranjo estrutural formado por linhas. Não precisamos nos preocupar na separação de camadas, que são os layers, mas temos que tomar cuidado que essas linhas têm que ser inteiras, tá? Elas não podem ser contínuas ou segmentadas.
e carregar no RSA como elementos de barra. Já na fase B, nós vamos para o Robot Structural Analysis. E lá vamos atribuir as seções estruturais, suas propriedades de análise e suas condições de suporte, organizar filtro de seleção de vistas e renumerar os respectivos elementos. Ainda no Robot, vamos definir as ações externas, nesse caso para simular uma situação de carregamento, executar o processamento e verificar as reações de apoio e os esforços nas barras. Desta maneira, validando no próprio software especialista, vamos à última fase, que é o suplemento Result Connects, e que está no Excel. Lá, criaremos uma planilha para receber os dados do RSA, utilizando este suplemento. Com os dados compartilhados no Excel, vamos criar os campos de validação normativa e, caso necessário, a gente pode retornar ao RSA, alterar as seções e continuar o mesmo processo. Dessa forma, então, ao descrever o processo, nós temos que na fase A, esta criação do pórtico espacial exige que se saiba os comandos básicos do AutoCAD e alguns princípios como a origem, coordenadas polares, copiar e colar e o próprio comando linha, para que isso seja feita de forma mais tranquila. Já na fase B, a abertura do arquivo de forma nativa no Robot, é necessário apenas optar pela criação de linhas em barras e salvar o arquivo após o carregamento e posteriormente transformando-o em estrutura. Além do peso próprio, que vai ser inserido como uma carga sobre a laje, vamos processar o modelo em busca de inconsistências e verificar as reações de apoio e os esforços na barra e na laje, tendo assim, então, a completude da parte da análise estrutural. E após a obtenção dos esforços seccionais, vamos lidar com a criação de um arquivo no Excel para preparar os campos de identificação e assim quais células receberão as fórmulas de ligação entre o Excel e o RSA. E utilizaremos as expressões da NBR para as respectivas validações. Nossa fase A, então, é a concepção, onde o ponto de origem é fundamental para que a composição entre diferentes softwares ocorra de forma fluida. Observar o sentido do UCS ou WCS é também um outro fator a se observar para não ser surpreendido com uma estrutura invertida ou até mesmo de ponta cabeça. Vamos então alternar a nossa ferramenta. Eu utilizo o Advanced Steel, tá, como forma de análise para essa nossa parte aqui. Então, vamos abri-lo. Enquanto ele abre, o que nós vamos fazer é a criação de um pórtico plano e, posteriormente, a criação, né, do pórtico plano para o pórtico espacial. Necessariamente, o que nós precisamos utilizar aqui como referência é um arquivo padrão. O Autodesk Advanced Steel, ele tem como core o AutoCAD, da mesma maneira que o Civil 3D e o AutoCAD Map também o tem. Nós vamos iniciar a partir, tá, de um arquivo do zero, que vai nos trazer, tá, a nossa composição para a nossa análise. Então, a primeira função que nós devemos fazer é salvar como, tá? Então, vamos salvar. E vamos observar aonde que está os nossos eixos padrões, de que forma que nós vamos trabalhar, tá? Então, dessa maneira aqui,
Ao lançar a nossa estrutura, nós vamos começar utilizando os comandos estabelecidos para o pórtico plano e posteriormente para o pórtico espacial. Então, vamos lá. Nosso primeiro comando, então, é o line. Vamos especificar como ponto a origem. A partir do ponto da origem, utilizando o comando polar, teremos aqui, então, a nossa primeira referência. Tá? Para não terminar, vamos começar, né? Vamos continuar utilizando os comandos polares. E com isso, eu encerrei a minha primeira parte, tá? Para o pórtico plano. Dessa maneira, agora, nós vamos para o pórtico espacial. Então, vamos utilizar o comando copy, selecionar todo o modelo, escolher o nosso ponto de origem, lançar uma linha, que pode ser por meio do uso do mouse, ou já que estamos utilizando como referência as nossas coordenadas, vamos continuar. Então, copy novamente, seleciono, ponto aqui, posso colar ele ou ainda usar as respectivas coordenadas, tá? Para mandá-lo para onde ele deveria. Dessa forma, nós temos então o pórtico plano aqui lançado, fase A então terminado, e é muito importante observar que a linha ela tenha este início e ela tenha este fim, ela não pode ser segmentada. Então, basta salvar, não vamos precisar mais usá-lo, e desta maneira, tá, nós terminamos aqui este nosso passo. Ao enviar, então, para o RSA, nós teremos, então, abrir, né, por uma gama grande de formato, dentre eles o DWG, tá? Nós vamos transformar essas linhas, então, em barras. E para que isso aconteça, basta selecionar a opção de alteração de objetos de desenhos em barras. Neste ponto, já se pode conferir essa racionalização do tempo por não ter que fazer o lançamento. Então, é muito importante, se você tiver um projeto como o Croquis, utilizar ele como referência e, dessa maneira, do CAD vir direto ao robô. E conforme estabelecido no OCS, a estrutura vai ser aberta conforme nós vimos no AutoCAD. Vamos fazer isso lá? Abrindo o robot, vamos clicar em abrir projeto e observe que temos uma gama de possibilidades para que ele seja aberto de forma nativa. Nós vamos buscar aqui o arquivo do DWG, salvo na nossa respectiva área de trabalho. Então, esse é o nosso pórtico que nós acabamos de salvar. Vamos abrir. E ele vai pedir como referência, né, os parâmetros de carregamento do formato em DWG, tá? Ou DXF. Nós vamos habilitar apenas esta alteração, que é a mais importante, tá? E não precisamos habilitar nenhuma das demais. Ao dar OK, é solicitado onde ele vai ser colocado, então vamos manter a origem, né, o 000, tá? E aplicar. Tarefa realizada, aqui está o meu 000, como feito no AutoCAD. Observe que ele veio agora, então, como objeto de barra.
mas nós não temos aqui as respectivas atribuições desses elementos. Desta maneira, então, nós vamos tratar os elementos de barra, tá? Inserindo, tá, os respectivos perfis, tá, de propriedades e transformá-lo num pórtico em um modelo de análise. A inserção de eixos e numeração são apenas para facilitar a visualização em plano. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é transformar todos os elementos em elementos de geometria, né, de seções conhecidas. Nós temos essa daqui, eu vou escolher a W18 e aplicar para todos. Então vejam bem que eu transformei agora aquelas linhas em barras e barras em perfis. Só que eu tenho que selecionar as funções. Observe que todas as vistas aqui, nós temos o controle absoluto de como verificar. Então, eu vou voltar aqui para ele e observem que cada um deles, ó, ainda constam como barra. Vamos selecionar os meus respectivos elementos, ó, e mudar ele para coluna. Vamos agora selecionar os arquivos aqui de cima, desabilitando os nós, clicando no Ctrl para retirá-lo da seleção, e vamos dizer que eles são do tipo vigas. Então, separado colunas, vigas e os respectivos nós. Tá? Voltando aqui, então, para esta seção. Caso não seja interessante visualizá-la dessa maneira, nós podemos a qualquer tempo clicar aqui ou com o botão direito em exibir. Em exibir, na estrutura, eu vou pedir para visualizar os símbolos das seções desta maneira, tá? Aonde eu posso, por exemplo, trocar a seção desta viga em específico, por exemplo, para concreto armado. Então, basta eu trocar esse meu elemento, esta minha seção aqui, por qualquer uma das que estão aqui disponíveis, por exemplo, esta, tá, com a propriedade do material betão, e nós agora conseguimos ver que ele faz parte de um outro material, e mostrando aqui que das seções ele está aqui como esse perfil retangular. O que mais nós vamos fazer para que isso se torne, então, uma estrutura a ser calculada? Vamos colocar os nossos respectivos apoios, e todos eles do tipo engastado. Podemos selecionar cada um na seleção, ou selecionar todos. Vamos aqui selecionar todos, ó, e colocar aplicar. Então, agora eu já tenho aqui os meus respectivos elementos, tá, já lançados, mas eu não tenho nenhuma referência fácil aqui de lidar. Tá? Eu tenho todas elas, mas eu não tenho nenhuma localização. Eu tenho que ficar clicando aqui nos parâmetros, por exemplo, de informação. Então, isso daqui não é muito prático. Então, o prático é eu já fazer os cortes na seção aqui para a gente avaliar. Como que nós fazemos isso? A partir dos eixos. Vamos lá colocá-los. Meu eixo X, esta sequência que nós estamos aqui, eu vou criar, né, a partir da minha situação, colocando os eixos alfabéticos. Então, eu vou clicar aqui e aqui. Ok? E no Y, o numérico. Então, eu vou clicar aqui e vou clicar na minha outra seção aqui. E no eixo Z, nós vamos clicar na base e vamos clicar no topo. Ao invés da numeração, a gente vai colocar os respectivos valores das cotas. Quando eu colocar aplicar, nós vamos ter, então, eixo coordenados e nós vamos saber o que eles significam. Ou seja, clicando em cada uma dessas bolinhas, ele vai fazer a seleção do respectivo nível. Tá? Se eu clicar aqui no 0, ele vai habilitar só os nós. Observem o inspetor de objeto à esquerda. Se eu clicar aqui no eixo 2, ele vai selecionar, ó,
todos os nós, todas as colunas e todas as vigas. Se eu clicar no 1, ó, observe que ele vai fazer essa respectiva seleção. Então, é bastante prático a gente colocar para realizar as respectivas seleções. Também é muito prático a gente criar grupos, como, por exemplo, grupos só de pilares. Então, se eu selecionar apenas estes aqui, que não é uma seleção que tem 2 eixos, eu posso criar um grupo fora da seleção, tá? Colocando no Ctrl E, tá? E vou renomear para pilares. E vou selecionar agora, ó, só as vigas. E da mesma forma, eu vou criar um grupo chamado vigas. Desta maneira, eu consigo as selecionarem ao ponto que eu quiser. Ó. Então, pilares e vigas agora estão aqui, ó, vigas e pilares. Eu não preciso mais voltar aos respectivos grupos. Está me faltando aqui, então, lançar mão de mais um elemento estrutural, que é a laje. Então, a laje, que é este elemento aqui, ele tem a informação de modelo de laje, casca, laje do tipo diafragma rígido e parede cortina. Então, são as maneiras mais comuns da gente trabalhar. Laje mista, que trabalha de forma unidirecional, do tipo treliçada, do tipo moldada no local, do tipo casca, tá? Do tipo laje, que é uma placa travada em todas as direções, e do tipo cortina, tá? Para você fazer no outro plano. Qual que é a diferença de cada um deles? É o tipo do modelo de cálculo de como que vai ser feito aqui e de como que ele vai ser discretizado. No nosso caso, é uma laje do tipo diafragma rígido e nós utilizamos aqui, ó, por meio do retângulo, já que nós temos uma estrutura simples. Só seguir a figura, tá? Que você vai observar, ó, que criando ponto 1 e ponto 2, ele vai permitir que a gente o coloque aqui. Então, observe que ele criou esse X. Este X, ele está dizendo que essa placa está exatamente linkada aqui. Isso é o diafragma rígido, que qualquer deformação que aconteça nessa placa também aconteça com as vigas. Mas como isso é avançado, eu vou retirar esse vínculo do diafragma para que nós possamos visualizá-lo. Desta maneira, então, o nosso último recurso é a inserção e a numeração para facilitar a visualização do plano, tá? E dessa forma, colocar os carregamentos externos para consideração de apoio e além aqui do tipo de solução escolhida. Desta maneira aqui, então, o que está faltando é eu vim para a nomenclatura das minhas barras. Então, as barras estão com essa cor aqui em negrito, venho em geometria, numeração. Observe que ele faz a numeração dos nós e nas barras. Podem fazer de forma automática ou apenas clicando no ponto onde eu quero, ele simplesmente vai fazer a numeração, ó, aparecendo o número Nzinho. Então, eu posso vir aqui, ó, barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, a minha viga 5, 6, aqui 7 e 8. Observe que essa daqui deu errado. Então, eu posso voltar para a numeração dele, onde nós estamos, e colocá-lo de forma adequada. Observe, então, ó, que nós temos a numeração corretinha aqui, tá? Da ordem de aparição. Tá? E podemos fazer as mesmas coisas com os nós, tá? Seguindo o nosso mesmo exemplo aqui. Então, vou desabilitar a das barras, vou clicar no nó aqui e da mesma maneira, nó 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e o 8. Dessa maneira aqui, o que nós temos são as respectivas referências, né? Todas as nossas informações aqui lançadas, e com isso eu posso salvar o arquivo como pórtico. E agora vamos inserir o tipo de carregamento. O primeiro carregamento que vem é o morto, que na nossa tradução é a carga permanente. A gente vai utilizar ela como peso próprio. Então, ao utilizá-la, observe que são todos os elementos que estão pintados de vermelho, ó, é o próprio peso próprio da estrutura. E nós vamos criar uma carga ativa do tipo sobrecarga, tá? E vou aqui adicioná-la. A partir do momento que eu faço essas adições, observem que foram criados as duas aqui. Nós vamos trabalhar com esta segunda. Vou adicionar a carga do tipo superfície apenas na laje, desta maneira aqui, e observem que nós estamos numa unidade que é KPA. Então, a qualquer momento, podemos voltar aqui, tá, às respectivas unidades. Nós podemos utilizar as unidades de força que estão recorrentes, posso mudar cada uma delas, ou eu posso salvar, tá, essas opções. Tá? Mudando todas aqui, você pode salvar essa sua preferência de trabalho e utilizar da maneira que você quiser de uma forma mais rápida. Então, eu vou botar OK. Observe que ele agora, ao inserir, ele mudou a minha unidade. E eu posso colocar aqui a minha carga, tá? Observando o sentido, tá? Menos uma tonelada na minha laje, que eu vou selecioná-la aqui. Então, está aqui o carregamento aplicado nela. Tá? Se eu quiser ver os respectivos valores, né, de carregamento, tá? Aqui eles vão estar dispostos, tá? Meu carregamento em tonelada força por metro. Então, vamos limpar o desenho, deixar ele mais simples para a gente conseguir trabalhar. E vamos fazer, então, a checagem, o cálculo da nossa análise, e não tivemos nenhum aviso e sequer algum erro. Tá? Vamos observar então como que funciona os nossos resultados. Vamos ver os resultados por meio de diagramas. Eu tenho a tabela, tá? Que eu posso reutilizar no Excel. Então, eu tenho aqui para cada caso, para cada barra, eu tenho a envoltória, que são os valores máximos, eu tenho os exemplos globais e eu tenho as informações de como que elas estão aqui. Tá? A qualquer momento eu posso retirar, tá, essa minha tabela aqui de reações, para eu poder ter como referência a minha tela inteira. Tá? E, por exemplo, se eu quiser ver as reações nas barras da minha estrutura, observem, se eu quiser ver o cortante, né? Tá? E ou visualizar com legenda, mostrando as diferenças de positivo e negativo e de forma preenchida, para que nós tenhamos uma visão mais clara, tá, do que a gente está trabalhando. Então, eu posso retirar uma das forças para eu conseguir visualizar. Observe que nós estamos aqui visualizando com a estrutura. Eu posso utilizar a estrutura de forma transparente aqui, tá? A estrutura de forma cinza e a padrão, caso eu queira aqui. Então, comumente a gente usa esta, e como última referência, né? E veja que estamos com os extremos globais. Então, é o máximo positivo em toda a estrutura e o negativo em toda a estrutura. Eu posso colocar para ver todas as informações que eu tenho aqui, ou apenas os locais, tá? Que aí ele vai me mostrar outras aplicações para cada um dos nossos respectivos elementos. Vou desabilitar, então, os esforços, já que nós vimos quais os são.
E vou agora para as minhas reações de apoio, optando por todas elas, e para que nós consigamos ver, tá, quais as são. Então, dessa maneira, eu estou aqui olhando, né? Vamos colocar aqui os meus respectivos nós. Então, eu estou olhando aqui, ó, nó 1, nó 2, nó 3, nó 4, tá? Podemos colocar ele como referência, né? Vamos colocar aqui, ó. Então, tá ali, nó 1, nó 2, nó 3, nó 4. E com isso, nós terminamos, né, a fase relacionada aos elementos estruturais. O processamento do modelo, tá, vai me permitir, por meio do solver, após o processamento, né, as informações necessárias ao projetista estrutural para o seu dimensionamento e detalhamento. E nós não vamos tirar proveito do próprio solver para o detalhamento e para as conferências das dimensões. Isso a gente vai fazer por meio de uma planilha. Na fase, então, de dimensionamento, que é o normativo imprescindível, nele é que vão estar as restrições de comportamento conforme é o esforço interno obtido e sejam os esforços seccionais ou de superfície. Essa carga, então, que nós colocamos de forma ativa como 1 tonelada e após análise com 0 erro e 0 aviso, vai nos permitir, então, abrir uma simples planilha do Excel em que nós vamos tratar de forma corrente como que isso daqui vai ser absorvido por ele. Comumente, então, nós temos uma planilha, como a gente conhece, e essa planilha, ó, vai estar instalado o Result Connect. Então, o Result Connect vai permitir que você utilize de forma eficiente todos os resultados da estrutura. Observe que nós temos aqui uma gama de informações que ele permite, tá, para a estrutura, para o projeto, para os resultados e para a seleção nos quais a gente pode obter. Além de tratar pelo Result Connect as unidades, a gente podendo habilitar ou desabilitar cada uma delas. Cada informação que vocês veem aqui é uma fórmula específica do Excel. Por exemplo, se eu estiver tratando com o que nós vamos ver aqui como o resultado das reações é o RSA_support_reaction, que vai me oferecer todas as informações a partir do número do nó, do número de caso e do componente. Vamos então criar uma planilha rápida aqui para vocês observarem o poder que ele pode oferecer. Então eu vou criar aqui uma coluna do tipo nó. Como nós numeramos os nós de reação como 1, 2, 3, 4, é exatamente para isso, e vamos colocar aqui as respectivas reações. IMZ. Logicamente, ter a habilidade de saber operar com fórmulas é imprescindível. Então, vamos aqui, ó, assistente de fórmula, reações de suporte, buscar pelo FX aqui. Ao mesmo tempo, vamos alternar, tá, essa ferramenta aqui, tá, colocando lado a lado. Vamos trazer ele para cá e vamos utilizar o nosso robot, tá, como referência aqui ao lado. Ó. Deixa eu voltar para a minha parte de geometria. E vamos olhar aqui o nosso nó 1. Tá? Qual é a minha referência aqui? Fórmula, reações de suporte, nó 1, ou a seleção gráfica, número do caso, seleção gráfica, e número do componente, podemos deixar aqui. Como que nós selecionamos? Ó, pelo nó selecionado. Vamos verificar se ele está lendo o valor. Tá? Ele não escolheu o caso aqui. Vamos botar o caso para o nó 3 e vamos ver se aparece aqui alguma
reação para o meu elemento aqui, tá? Então, vamos processar novamente a seleção de todos eles. Fx. Tá? Então, ele fez essa leitura do valor que está lá, o 0,89 do fx. Tá? Então, o valor do caso que está aqui, a seleção que eu coloco aqui, ela é muito importante. Então, como a gente consegue ver, ele está entendendo a minha respectiva avaliação. Eu já vou formatar aqui ele para 2 casas decimais, para a gente visualizar, e eu posso copiar todos eles aqui, atribuindo qual que é o nó que eu vou utilizar, utilizando a vinculação do Excel, que é apenas a coluna que eu não vou utilizar. Posso então fazer para todos. Observe então o nó 1, o nó 2, o fx é negativo, ao 0,89. Podemos voltar aqui e agora fazer essa atribuição para cá. Lembrando que nós temos que mudar os respectivos nomes para FY, FZ, MX, MY, e MZ. FX 0,89, FY 0,04, FZ 3,13, vai depender da questão numérica, 0,04, 0,89 e os demais. Se eu fizer então essa cópia, eu vou ter os demais aqui, respectivamente, habilitados, tá? De tal forma que isso daqui vai me oferecer, tá? A possibilidade de eu trazê-los, tá? E utilizar esses dados conforme eu queira, tá? Então, eu posso vir formatar, né, a minha tabela de uma maneira que eu queira. E a partir disso daqui, eu posso selecionar, eu quero ver aqui só o nó 1, tenho a possibilidade aí de ver a minha respectiva estrutura bacana aqui. Tá? Então, essa é a maneira que você consegue trazer, né, que você consegue obter os dados da estrutura quando você bem entender aqui desta maneira. Como é necessário vocês entenderem a utilização do Excel, que não é mais do robô, nós temos então a questão respectiva da montagem do ambiente de dados. Então, o ambiente de dados é onde vai ocorrer a validação estrutural. Observe que a validação estrutural nada mais é do que atribuir uma situação de capacidade resistente com a de solicitação, e assim, para cada esforço obtido no RSA, é possível fazer uma avaliação de dimensionamento, ou seja, existem verificações para elementos fletidos, para elemento comprimido ou tracionado, para elemento em torção, ou ainda associação de todos eles, como visto aqui, tá? Cortante, compressão, flambagem lateral à torção, flambagem local da mesa, flambagem local da alma, tração, flexão, mais força axial. E dessa maneira, nós vimos aqui que dos valores obtidos na análise estática linear do RSA, por exemplo, as reações no nó 3 ou do nó 1, nós tenhamos aqui a possibilidade, né, de ler de forma automática, por inserção dos dados de uma barra ou nó, ou de forma manual, selecionando em tempo real o nó da barra ou o Excel em aberto. Como finalização, né, dessa parte relacionada ao Result Connect, vamos abrir esta planilha realizada por vocês podem colocar em macro, podem personalizar, podem botar a sua marca. Nesse caso aqui, foi montada todas essas informações aqui.
E essas informações aqui que vão me trazer, tá, todas as possibilidades para a parte relacionada aqui à minha análise de estrutura metálica, e quando for de concreto eu tenho que selecioná-lo para que ele use de outra forma. Então, lembrando, qual que é a melhor prática que você tem aqui? Pegar as regras de conferência para cada um dos elementos individuais e tirar proveito do robot para que você faça as respectivas análises de ações e combinações. Neste caso aqui, é necessário novamente que a nossa estrutura, para que funcione, ela esteja com as seleções, pilares, vigas ou outros elementos reticulados. Aqui para a laje, a gente calcula de uma outra forma. Então, como que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui apenas os pilares e vou trazer ele para cá, ó. Vou selecionar apenas as vigas e vou trazer ele para cá. Total de barra 8. Observe que ele trouxe a numeração dos pilares e das vigas. E vou exportar para outras planilhas. Tá? Observem que o que a gente usa aqui, ó, nada mais é do que utilização de fórmulas. Fórmula, tá? Tudo aqui, fórmula, ok? Então, vou exportar para as outras planilhas e ele vai aqui para a minha aba de propriedades. Então, essa minha aba aqui de propriedades, ela é muito importante, tendo em vista que ela vai trazer aqui, ó, todas as minhas respectivas informações de cada um dos elementos que nós podemos traçar aqui. Então, a partir dele aqui, seguindo todos os princípios, a gente vai ter, ó, observe que ele trouxe cada uma das nossas barras, tá? Olhem as formulações, então basta montar e o restante vai sair das informações, tá? Vindas ali do próprio robô, tá? Todas elas tá trazendo ali do robô. Essas informações, então, eu vou exportar as barras para as demais abas aqui. Como podem ver, nós temos a do cortante de compressão, dos efeitos ao cálculo de elementos soldados, tá? FLM, FLT, FLA, e dos esforços combinados, casos assim eu o tenha, tá? Então, ele vai demorar um pouquinho aqui para fazer a análise, mas de qualquer maneira, o que a gente tem a partir desse efeito é que a gente trate as nossas estruturas, né, que estão sendo carregadas aqui, com todas as propriedades nos quais elas estão sendo atribuídas. Então, muito importante visualizar aqui que cada um dos efeitos que a gente coloque, elas estejam como referências à análise que a gente tratou, tá? Então, dessa maneira, após ele terminar, né, o respectivo carregamento, observem que a minha macro ela já pede para colocar os meus coeficientes de apoio para que sejam relacionados os respectivos comprimentos equivalentes. Aqueles itens que a gente aprende em estruturas ou em teoria das estruturas, que são as condições de apoio. Se ele é engastado, engastado, engastado e livre, apoiado, apoiado. Tá? Para fins didáticos, vamos colocar todos com os mesmos coeficientes. E observem que ele vai calculando os respectivos esforços aqui na estrutura e me mostrando o aproveitamento, caso ele tenha ou não. E alguns dados têm que ser habilitados para que funcione, por exemplo, as informações da mesa e na alma. Basta ir, por exemplo, nos anexos da 8800 e ir acrescentando para cada um desses perfis, tá? Que no caso aqui eles não estão catalogados no Excel, ainda está em criação, mas se você colocar referências aqui, ó, observem que eles vão tratar dessas informações, tá? A partir dos dados que você vai tratar. Observem, então, que se a gente for utilizar, por exemplo, a flexo, a flambagem local, né, por torção, nós temos aqui todos os coeficientes, ó,
que são calculados a partir dos dados, tá? Fazemos a interpretação do que está no normativo e, a partir disso, nós temos o dimensionamento, como, por exemplo, o único de concreto, que não vai poder estar aqui, tá? Mas nós sabemos que para este fim nós temos a respectiva análise, né, da minha estrutura, com um aproveitamento, por exemplo, ó, de 31% para a minha barra 5. Tá? Se, por exemplo, eu quiser diminuir, né, um aproveitamento da minha barra 1, tá? Vamos voltar lá para a minha barra 1. Então, esta daqui, ó, o perfil 1. Onde está a minha barra 1? Vamos voltar para ele aqui. Ó. Minha barra 1 é esta. Então, a minha barra 1 é W8 por 18. Caso eu a modifique, por exemplo, para um perfil HP ou qualquer outro, logicamente é necessário, tá? Vamos colocar que o material dele é aço. É necessário que a gente processe novamente o modelo, senão não há um reconhecimento, né, em tempo real. E ao atualizar aqui, ó, o perfil, observem que calcular a seleção, ele já reconhece e automaticamente muda, tá? Então eu posso ir lá para as respectivas seleções da onde eu estou aqui, tá? E este cálculo, no caso dele aqui, tá? O que for necessário para ele, ele vai obter e vai fazer as respectivas modificações, tá? Então, notem que colocar as expressões normativas é apenas um critério que você utiliza do próprio Excel. Essas formulações constam nas normas, tanto a de concreto, a 6118, quanto a 8800, e você também consegue visualizar que você pode pegar qualquer planilha, desde que você tenha consciência da sua validação, e trazer todos aqueles esforços que realmente é o maior problema para o calculista. Então, observar e obter todos esses esforços aqui é primordial para que você chegue, né, na análise das suas estruturas. Caso você precise, em algum momento, visualizar, conferir o que é de mecânica dos sólidos, o que é de teoria das estruturas, que é igual em qualquer lugar do planeta, ou seja, não precisa de efeito normativo. Então, o que nós estamos vendo aqui é a seleção de uma respectiva viga, né, para a gente ver aqui, tá? Os demais dados de esforços vão ser explorados numa planilha de Excel. Então, dessa maneira, é muito importante não esquecer, o Robot, ele é muito poderoso, te oferece várias e várias possibilidades, e com essas várias e várias possibilidades, basta você trazer as verificações necessárias que você tem. Ele é multimaterial, permite que você faça várias e várias análises, tá? Retornando então aqui o nosso Excel, podemos ver então que basta ir observando, tá? E substituindo as respectivas validações até que ela fique satisfatória para você. Desta maneira, então, eu agradeço, né? De forma que eu vou colocar a seguinte mensagem: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Este é um grande dito popular, entretanto, eu deixo isso como referência, que vamos sempre buscar a melhoria. Gostaria, então, de agradecer aos que estão vendo no momento de lançamento ou para prosperidade. Os meus contatos estão lá no primeiro slide, e agradecer a minha mentora, a Luciana Klein, a Autodesk pela oportunidade, e também ao engenheiro Matheus Sabadin, no qual nós tratamos durante muito tempo sobre a questão de lidar com os normativos no Robot, este excelente software que permite que você faça várias e várias composições, tá? Das mais simples, como a demonstrada aqui nessa palestra, às mais completas. Muito obrigado.